Glória a Deus, igreja. O Senhor, na sua palavra, Ele nos ensina muitas coisas, amém? E Ele deixa algumas situações, algumas palavras, alguns ensinos que marcam a nossa história, que fazem e nos ajudam a caminhar, nos ajudam a vencer, nos ajudam a passar e atravessar por questões que talvez nós não passaríamos se não fosse as instruções e as palavras que se tornam vivas dentro de nós. Quando uma palavra de Deus se torna viva dentro de mim, dentro de você, é fato que o poder de Deus vai começar a agir no nosso interior, vai começar a agir através da minha vida e da tua vida. Toda vez que essas chaves, elas são posicionadas em nós, através de nós, elas começam a produzir os seus frutos. Então, você vai começar a provar desses frutos, vai começar a provar da fidelidade de Deus, você vai começar a provar aquilo que o Senhor já designou. Então, nós estamos aqui e nós nos reunimos todas as vezes para absorver dessas palavras que são vivas. E além de vivas, elas são eficazes, e além de eficazes, elas podem transformar a tua vida, a minha vida, mas também uma geração inteira. Amém? Deus levanta pessoas, Ele levanta pessoas para que a sua palavra seja um instrumento, seja algo que vai alcançar gerações. Amém? E hoje, quem diria, nós estamos aqui tendo a oportunidade de lançar e de receber a palavra que vem de Deus. Amém? Através de algo que talvez não era tão comum, e não era muito comum há alguns tempos atrás, mas hoje todos tiveram que se adequar, amém? Todos tiveram que se adequar, e hoje, como nós estamos sendo edificados, e como que nós estamos sendo abençoados pelas palavras que o Senhor tem derramado, e tem derramado nesses dias, em dias que muitos estão entendendo que são dias desafiadores, amém? São dias de desafio, são dias em que nós estamos tendo que reinventar, amém? Não só como igreja, mas em todas as áreas das nossas vidas, amém? Por isso Deus, Ele coloca algumas palavras para que você possa receber um start e que você possa olhar de forma diferente, agora de um novo foco, uma nova visão, olhar de forma diferente para tudo aquilo que te rodeia e te cerca, amém? Eu quero convidar você nessa noite a abrir em Hebreus 11. Hebreus 11. Hebreus 11 é um livro que fala muito sobre pessoas e fala sobre a palavra fé, amém? Mas ele fala também de pessoas que receberam esta palavra e entenderam que era uma palavra viva e transformaram esta palavra, juntaram com a sua vida e fizeram dela algo que impactou o mundo. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diz para a pessoa que está do seu lado: Deus quer graduar você. Agora, se você estiver sozinho, diga: Deus quer me graduar. Eu sei que existe um desejo dentro do teu coração e dentro da sua estrutura, da tua vida, um desejo de sempre estar alinhados com os propósitos de Deus. Há um desejo dentro de você, há um desejo dentro do teu coração, há algo dentro de você que sempre deseja estar alinhado, é um desejo que move você a querer estar alinhado com o Senhor, a estar alinhado com Ele, a viver uma vontade que não é realmente a tua, mas a vontade que é dEle, amém? Mas nem sempre estamos preparados para entender os processos de graduação. Nem sempre estamos preparados para entender os processos que nos levam a uma graduação. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo sabendo que às vezes as nossas vontades, ela não é como a de Deus, mesmo sabendo que pode haver um conflito de querer nessas vontades, tudo o que precisamos é seguir em frente para viver tudo o que Deus está preparando. Tudo que precisamos é caminhar
junto e conectado com Ele, para viver tudo aquilo que o Senhor está preparando. Muitas vezes nós não entendemos o processo, mas precisamos acreditar no fim desse processo. Só vive as promessas de Deus quem vive as vontades que Ele tem para nós. Só vive as promessas de Deus aquele que vive a vontade de Deus, a vontade que Ele estabelece. Eu não consigo viver as promessas de Deus rejeitando a vontade que está nele, rejeitando a vontade que está no livro, rejeitando as palavras-chave que estão aqui no livro da vida. Eu não consigo receber as promessas de Deus se eu rejeitar aquilo que o Senhor já liberou há mais de 2000 anos, há muito mais de 2000 anos atrás, aquilo que o próprio Jesus viveu, aquilo que Ele proferiu, aquilo que Ele desejou para mim e para você. E essas vontades, elas precisam passar por verdadeiros testes. As vontades de Deus, elas estão estabelecidas, elas são estabelecidas, e verdadeiramente nós iremos passar, e nós precisamos passar por verdadeiros testes. E esses testes nos fazem ser graduados por Deus. Não é graduado por uma pessoa que você conhece, não é uma graduação que vem pelo seu professor, não é uma graduação que vem pela sua esposa, pelo teu marido, pelo teu filho, não é algo que você recebe de qualquer outra pessoa a não ser de Deus. Todas as vezes que uma pessoa é graduada, ela olha para trás e diz: meu, como difícil foi tudo isso que eu passei. Como foi difícil atravessar todos esses processos, como foi difícil vencer cada etapa, mas deu certo, amém? Mas deu certo. Eu não sei como eu consegui, não sei como eu venci todos os obstáculos, não sei como eu resolvi as questões mais difíceis que me apresentaram, mas eu cheguei até aqui. Cada prova vencida, cada obstáculo que passamos, cada fase que passamos, nos faz chegar até o momento da nossa graduação. Graduação. Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quem tem fé tem certeza, quem tem fé acredita, quem tem fé vive por essa fé. Quando alguém está diante de uma prova, a sua fé vai te levar a ser provado, aprovado. Quando você está diante de uma prova, a tua fé, o que ela faz? Ela te leva a ser aprovado. Quem não tem fé desiste no meio da prova, mas quem tem fé acredita, e esse impulsionar da sua fé vai te levar a ser aprovado. E a graduação acontece na vida dos que são aprovados. Hebreus 11, versículo 2 diz: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. O nosso testemunho, o teu testemunho, aquilo que você tem para oferecer, aquilo que as pessoas estão enxergando em você, aquilo que elas reconhecem que não vem de ti, mas vem de um Deus todo-poderoso. O nosso testemunho, o meu testemunho, ele está ligado à fé. Testemunhos são produzidos por meio da fé. Existem os falsos testemunhos e esses são produzidos pela falta de fé. Mas os verdadeiros testemunhos são alcançados pela fé em Deus, por acreditar no Senhor, por acreditar até a metade, por acreditar apenas no início, por acreditar até o próximo, não, por acreditar em Deus até o fim. O que te faz desistir de acreditar em Deus? Existem inúmeras questões, inúmeros assuntos, inúmeras situações que nós vivemos no nosso dia, que nos fazem tentar, que tentam fazer com que nós não possamos chegar até o fim com Deus. Mas os verdadeiros testemunhos são alcançados pela fé em Deus. E o que podemos ver são pessoas que não tinham a mínima chance de romper em fé no livro de Hebreus. O que nós temos aqui, o que nós podemos enxergar é que são pessoas que não tinham a mínima chance de romper em fé.
O que temos são pessoas que não tinham a mínima chance de realizar as coisas, de realização. Nós não tínhamos a mínima chance, são pessoas que não têm a mínima chance de poder realizar algo para Deus, de poder vencer algo para Deus, de viver algo. Mas através da fé podemos ver pessoas que se tornaram exemplos para as próximas gerações, para mim e para você. O livro de Hebreus cita e nos leva a conhecer estes homens. Homens naturais como eu e você. Homens com desafios como eu e você. Homens com dificuldades como eu e você. Homens que não tinham, na verdade, superpoderes. Que eram falhos, sim. Que tinham suas fraquezas. Que eram debilitados em algumas áreas. Pessoas que um dia resolveram se agarrar em Deus, porque não podiam se agarrar em mais nada. Pessoas que um dia encontraram na fé o seu maior combustível. Pessoas que um dia olharam para Deus e falaram: se não é o Senhor, eu não tenho nada. Se não é o Senhor, eu não consigo sustentar o que o Senhor confiou na minha mão. Porque o Senhor, Ele confia coisas na sua mão e na minha mão. Mas tudo isso que é confiado não é para que nós possamos fazer tudo sozinho, mas para que nós possamos utilizar da fé e se unir à vontade de Deus e carregar isso, porque o fardo se torna muito mais leve quando isso acontece. E existem pessoas que querem carregar tudo sozinho, que querem colocar em cima dos seus ombros, que querem carregar a obra, que querem carregar o seu dia, que querem carregar a sua família, que querem carregar tantas outras coisas, o seu trabalho, e não conseguem olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero o teu fardo, eu quero a tua ajuda, eu quero que o Senhor venha me auxiliar, porque o Senhor é o meu refúgio, o meu seguro, tu és o meu porto seguro. Hebreus 11, versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como um sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Versículo 18. Embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O que estes homens carregavam dentro deles era simplesmente a fé. Uma fé que os faziam acreditar que
em qualquer situação, Deus daria o respaldo. Seja vivo, seja morto. Seja vivo, tudo era para Deus, mas sendo morto, era lucro, porque criam que estariam com Deus. Não importa o que eles estavam vivendo, eles tinham no seu coração a fé necessária e suficiente para acreditar que, independente se o barco estava em águas tranquilas ou se estava afundando, eu creio em Deus. E mesmo que o respaldo não viesse, isso não abalaria o sentimento que havia em cada um deles. Mesmo que o respaldo que eles tanto desejavam de Deus e não viessem, isso não iria abalar a relação entre o homem e Deus. Com essas certezas, e por serem movidos por uma fé inabalável, aquelas pessoas foram graduadas por Deus. Foram graduadas pelo Senhor. E por serem graduadas, hoje elas estão sendo lembradas por seus testemunhos. E a fé os levou a alcançar esses testemunhos. Foi por meio da fé que eles foram levados a alcançar esses testemunhos, a viverem esses testemunhos, a deixar esses testemunhos. Essa fé que estas pessoas viveram não era sobre aquilo que eles podiam fazer. A fé que eles viviam não era sobre aquilo que eles podiam executar, sobre aquilo que eles poderiam realizar, mas era uma fé naquilo que Deus poderia fazer. Não se trata sobre mim, não se trata sobre você, se trata da pessoa do Senhor nosso Deus. Estão comigo? Aquilo que estava sobre aqueles homens e mulheres foi o que gerou todas as coisas. Ter a certeza em Deus foi a chave para viver uma vida de testemunhos. Diga, eu quero viver por fé e não por aquilo que vejo. Eu quero ler para vocês 4 versículos que está em Isaías 6. A partir do versículo 5 diz assim: Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me. Isaías foi mais uma pessoa que teve testemunho para contar. Foi mais uma pessoa que teve fé. E a sua vida foi baseada também nesse sentimento, na fé. E desde o capítulo 1 de Isaías, a palavra começa a mostrar que Isaías era um homem usado por Deus. Um homem que recebia as visões de Deus. Um homem que recebia anúncios daquilo que era o conserto de Deus. Um homem que ouvia a voz de Deus e via aquilo que Deus queria mostrar. Um homem usado por Deus. Um homem que tinha uma certa fé em seu interior. Uma fé, ele vivia também por fé. Então, desde o capítulo 1, Isaías é tremendamente usado por Deus em suas palavras. Mas quanto tempo pode demorar para que alguém possa dizer: eis-me aqui? Quanto tempo pode demorar até que uma pessoa possa dizer: eis-me aqui? Diante de Deus, Isaías nota o seu pecado. Porque toda vez que nós estamos diante de Deus, o que nós podemos ver é o nosso pecado. Porque a santidade de Deus revela aquilo que está no nosso interior. Então, na presença de Deus,
Isaías, ele nota o seu pecado. Diante de Deus e da sua glória, da glória de Deus, Isaías descobre que é um pecador e que vive em meio a um povo cheio de pecado. Ele descobre as suas falhas, ele reconhece suas limitações, suas falhas, os seus pecados. Ele descobre que ele tem os lábios impuros, ele descobre que na sua mente os pensamentos são impuros também. Ele percebe que no seu coração existe também coisas impuras, porque a nossa boca só fala aquilo que está no nosso coração. Então, se os seus lábios, os lábios de Isaías eram impuros, era porque dentro do coração, dentro de Isaías, existia algo que não era legal, que não era agradável a Deus. Então ele ali reconhece isso, ele olha para o seu pecado, e ele reconhece que ele está vivendo também no meio de um povo que está vivendo nas mesmas condições. Mas ele tem um momento que ele vê, os olhos dele, os olhos de Isaías viam o rei. Viam um rei. E apenas no capítulo 6 foi que Isaías diz: eis-me aqui. Quanto tempo uma pessoa pode levar para dizer essas palavras? Estas são palavras que a maioria dos heróis da fé declararam em alguns momentos da sua vida. Em algum momento da vida, estes heróis declararam: eis-me aqui. E após declararem isso com seus próprios lábios, passaram a viver dias de testemunhos em Deus. Não que eles não viviam testemunhos, não que eles não eram usados por Deus, não que eles não eram tremendamente usados, não que as suas palavras edificavam, não que eles tinham ausência de testemunho, mas algo começou a acontecer depois que eles colocaram e passaram a viver essa palavra: eis-me aqui. Moisés foi um grande líder que representou o Senhor aqui na terra. E quando ele pastoreava um rebanho, ele nota algo diferente. Mas antes disso, Deus o chama pelo nome. Deus, ele nos chama pelo nome. Deus chama você pelo nome. Deus, ele vai nos chamar pelo nome. Ele vai tocar no seu interior, ele vai chamar você, você vai entender que ele está te chamando. Você vai entender que você não vai poder negar que a voz do Senhor está chamando. E quando Moisés ouve a voz do Senhor, e Deus o chama pelo nome, então ele se vira e diz, Êxodo 3, versículo 4, eis-me aqui, respondeu ele. Eis-me aqui. Quando Deus te chama pelo nome, quando Ele mesmo te chama, responder eis-me aqui significa reconhecer que fomos achados por Deus. Não significa que Ele está te procurando e não sabe onde você está. Deus é onisciente, e isso lhe dá o poder de estar em todos os lugares, saber de todas as coisas. Só que ser achado por Deus significa que dentro de tantas pessoas, no meio de tantos outros, Ele te chamou para dar frutos, e esses frutos vão permanecer. Significa que no meio de tanta gente, significa que no meio de tantas pessoas, Ele te escolheu para que algo acontecesse aqui na terra, para que algo fosse gerado aqui na terra. Significa ter a honra de fazer parte da história de Deus, e de poder dizer, eu fiz parte de uma história, de um trecho da história. Eu não era o único, não era só eu, Deus não separou apenas eu, mas Ele me chamou para completar um time. Eis-me aqui significa que eu reconheço a autoridade de Deus e me posiciono para viver os seus milagres. Eis-me aqui significa, olha, eu estou reconhecendo o poder de Deus, a autoridade de Deus. Eu estou reconhecendo a autoridade de Deus, e automaticamente eu me posiciono para viver os seus milagres. Eis-me aqui significa dizer, estou posicionado para fazer aquilo que o Senhor me mandar. Quando Maria foi visitada pelo anjo que trouxe a informação que ela teria um filho, e que este filho seria Jesus, o que ela responde?
Em Lucas 1, versículo 34, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? Como eu vou engravidar? Como eu vou dar à luz? Como eu vou gerar? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. Sabe como as coisas de Deus geram em você? O Espírito de Deus vem sobre você. Sabe como as coisas que Deus tem para gerar e que estão ligadas ao reino de Deus acontecem na sua vida? O Espírito de Deus vem sobre você. Ele virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada, diga nada, é impossível para Deus. Versículo 38, respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Diga: eis-me aqui. Em outras palavras, Maria estava dizendo: eis-me aqui, sou a tua serva, sou o teu servo. Eis-me aqui, que seja feita segundo a tua palavra, conforme a tua palavra, conforme o teu querer. E assim que foi falado, o anjo se retirou, a deixou, porque tudo já estava pronto. O anjo já se retirou, a missão já estava dada, já estava ali, já estava sendo gerado tudo aquilo. A mulher que gerou Jesus teve fé suficiente para crer em Deus, para acreditar no Senhor, teve fé suficiente para aceitar aquilo que era loucura aos olhos humanos, para aceitar uma história que não fazia sentido nenhum, que era sem pé nem cabeça. Como que eu posso gerar algo que nem existe? Como que eu não tenho uma relação? Essa mulher teve fé suficiente para aceitar um projeto celestial. Quantos têm fé suficiente para aceitar um projeto celestial? Quantos têm fé suficiente para parar hoje, para colocar a sua mente em ordem, para colocar os planos em ordem, para colocar a casa em ordem e começar a analisar o plano celestial e dizer: eis-me aqui, Senhor, gera dentro de mim, venha com teu Espírito Santo sobre a minha vida, vem com a tua asa, me cobre, Senhor, eis-me aqui, eu aceito viver esse gerar, eu aceito viver essas coisas, eu aceito tudo aquilo que vem do celestial, que vem da tua parte, Senhor. Quantos vão parar neste momento para organizar a tua história e dizer: opa, este caminho não serve, este outro também não, mas agora eu recebo sobre a minha vida o teu gerar. Samuel foi uma criança gerada através dos atos de fé. Um homem usado por Deus nos tempos de Israel, do governo, nos tempos de Davi, nos tempos de Saul, nos tempos ali em que a nação de Israel estava vivendo através de profecias. Samuel foi uma criança gerada através de atos de fé. Samuel foi o filho que Ana sempre o desejou e que gerou através de atos de fé também. Após ele nascer, após ser gerado, após nascer essa criança, ele foi entregue a Deus para viver na casa dos profetas. Ele foi uma criança prometida, Samuel foi uma criança que foi desejada, mas que foi consagrada e prometida. Então certa noite Samuel, ele começou a ouvir uma voz que ele não conhecia. Ele começou a ouvir uma voz que chamava o nome de Samuel, que chamava o nome dele, que chamava assim como Deus de repente já está chamando o seu nome há muito tempo. E que talvez por algumas questões, talvez por não conhecer a voz do Senhor, talvez porque ainda há alguma coisa que ainda te impede de dar uma resposta para Deus. Então Samuel, ele começou a ouvir a voz do Senhor, e a voz o chamava o seu nome. E quando Samuel descobre que era Deus, porque Eli disse: olha, da próxima vez que chamar, fale para ele, dê uma resposta para ele. Então quando Samuel descobre que era Deus o chamando naquela noite, o que ele diz? 1 Samuel 3 versículo 10, o Senhor voltou a chamá-lo. Ei, o Senhor volta a chamar você.
Talvez Deus um dia te chamou, talvez Deus um dia falou contigo e você abriu mão, seja lá por qual for a situação, mas isso não é interessante. O interessante é que Deus volta a te chamar. E assim como nas outras vezes está dizendo o texto, Samuel, Samuel, então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo, eis-me aqui. Fala porque eu estou aqui disponível para o Senhor. Fala porque eu estou ouvindo e eu vou obedecer. Fala porque eu me coloco na situação de reconhecer que Tu és o meu Deus. Fala porque hoje eu estou aqui para dar os próximos passos segundo a Tua voz. Diga: eis-me aqui. Quando Deus chama Abraão e pede o seu único filho, Ele responde: eis-me aqui. E quando Abraão estava pronto para sacrificar o seu único filho, eis que um anjo brada, dizendo: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Isaías viu o trono de Deus, ele sabia da sua condição. Quando Isaías viu tudo aquilo que os olhos espirituais estavam lhe mostrando, ele sabia da sua condição. E a sua condição era de alguém que precisava do poder de Deus. A condição de Isaías era aquela que precisava do poder de Deus. Então a palavra de Deus diz que um anjo desceu do céu com o poder de Deus. O anjo veio com o poder de Deus. E este anjo trouxe em uma tenaz o poder de Deus. E esse poder de Deus é aquele que aperfeiçoa em nossas fraquezas. Existia a fraqueza, mas existia o poder de Deus. E talvez você nos últimos tempos, você tenha dito: olha Deus, as minhas fraquezas. E Ele diz: eu estou enviando um anjo com o poder de Deus para aperfeiçoar nas suas fraquezas. Ouve isso. E naquele dia Isaías ficou livre para cumprir o chamado de Deus. E naquele dia Isaías disse: eu irei contigo, Senhor. Porque quando nós nos colocamos na posição de reconhecer a autoridade de Deus e de viver aquilo que o Senhor tem para fazer, nós não iremos sozinhos. Nós iremos com Ele e Ele conosco. Não está sós, você não está sós. Você não está só. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre suas dificuldades e como o Espírito de Deus ministrou a sua vida. O apóstolo Paulo, ele não era um super-herói, ele não era perfeito, mas tinha suas dificuldades. E ele conta que o Espírito Santo, a palavra de Deus, a voz do Senhor começou a ministrar o seu interior. Paulo dá o nome de espinho na carne para essa dificuldade. Então, 2 Coríntios 12, versículo 8 diz: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim aquilo. Quantas pessoas estão desejando que o Senhor retire dela o seu pecado, a sua vontade pelo pecado, e Deus não tira. E essas pessoas querem saber o segredo de como que isso pode acontecer, e de repente isso não acontece na sua vida. Então Paulo, ele estava nessa condição, dizendo: olha, roguei ao Senhor que tirasse de mim essa vontade. Mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde existe algo difícil, mais o nome do Senhor vai ser glorificado. Ainda mais, eu me gloriarei. Portanto, eu me gloriarei ainda mais.
Versículo 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. O que você está passando? Insultos, necessidades, perseguições, angústias? Quando sou fraco, é que sou forte. Paulo estava dizendo, não que ele era fraco sozinho, porque se você for fraco sozinho, pode ser que você seja abatido. Mas quando você é fraco com Deus, a sua fraqueza está respaldada pelo poder de Deus. Existe uma força que vem dele. Não estamos falando de super-heróis, amém, igreja? Estamos falando de pessoas que reconhecem suas fraquezas, mas que encontraram no Senhor a fé para continuar. Paulo reconheceu que tinha suas fraquezas. E quando ele reconhece aquilo que ele vivia, ele passou a provar da força de Deus. Pela fé eu digo sim. Pela fé eu aceito. Pela fé eu dou um passo a mais. Pela fé eu continuo. Pela fé eu prossigo. Pela fé eu vou. Pela fé eu aceito. Igreja, a graduação dos heróis da fé foi confiar em Deus as suas fraquezas. A graduação dos heróis da fé foi acreditar em Deus. Tudo que eu e você passamos são questões ligadas à nossa fé. Tudo que nós vivemos são questões ligadas à nossa fé. São questões que nos colocam à prova todo o tempo. E não existe prova fácil. Quem vai fazer prova de algum assunto que já estudou, seja ele em qual área que for da sua vida profissional, seja na questão de um ensino, você não vai ter uma prova fácil. Quando entendemos que as provas são para aprovações, então somos colocados à prova para ser aprovado e graduado por Ele, pelo Senhor. A graduação não vem com apenas uma estação. Não é através de uma estação que você é graduado. A graduação vem depois de alguns ciclos. Que ciclos? Que ciclo você está? Não importa em que ciclo você está. Importa que Deus está sempre nos levando para uma nova estação. Quantas vezes você fugiu das novas estações? Quantas vezes você preferiu ficar onde está? Mas você pode decidir fazer como os graduados e aceitar viver sendo quem Deus te chamou para ser e viver. Você pode decidir fazer como os graduados e aceitar viver aquilo que Deus te chamou para viver. Hebreus 11, 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Líderes, vocês foram chamados para viver por fé. Líderes, vocês foram chamados para romper em fé. Vocês foram chamados para ser tocados pelo anjo do Senhor. Vocês foram chamados para viver com o Espírito do Senhor sobre a vida de vocês. Vocês foram chamados para atravessar desertos. Vocês foram chamados para descobrir fontes no deserto. Vocês foram chamados para encontrar em Deus o refúgio em dias de angústias e de perseguições. Vocês foram chamados para crer.
Vocês foram chamados para testemunhos que estão ligados à fé. Vocês foram chamados para a graduação, para serem graduados. Então, em ciclos em ciclos, de tempos em tempos, o Senhor está preparando provas, o Senhor está preparando a graduação, o Senhor está preparando o tempo novo, o Senhor está preparando uma nova estação. Digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou forte. Porque a força do Senhor aperfeiçoa na sua fraqueza. São dias de analisar algumas questões. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Ser enviado por Deus não significa sair da sua cidade, não significa que você vai ter que sair para um outro lugar. Eis-me aqui significa você se colocar diante do Senhor, reconhecendo a autoridade dEle e estar disponível para viver aquilo que o Senhor tem. Em algumas vezes o Senhor vai levá-lo, sim, para uma outra cidade. Em alguns momentos o Senhor pode fazer também com que você possa se deslocar para outros lugares. Mas o princípio do eis-me aqui, envia-me a mim, significa você estar, primeiramente, se colocar na posição de reconhecimento da autoridade de Deus sobre a tua vida, sobre aquilo que você faz. Não anseie aquilo que Deus não está falando para você fazer. Não anseie aquilo que Deus não chamou você para fazer. Não anseie as coisas que Deus não chamou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Assim como Samuel, ele chamou pelo nome mais uma vez. E eu não sei se o Senhor já te chamou outras vezes. Eu quero te dizer, hoje Deus está te chamando para mais perto. Hoje Deus está te convocando. Hoje Deus está te convidando. Comece a dar uma resposta para Ele. E da onde você está, do lugar da onde você está, que você possa colocar uma das mãos no teu coração. E responder esta oração dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, porque eu te recebo como único, exclusivo e suficiente Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Quem tem fé não precisa de muitas palavras. Quem tem fé, crê e vive a vontade de Deus. Talvez você não tenha vivido a vontade de Deus até hoje. Talvez você não tenha respondido à voz do Senhor até hoje. E não há um problema nisso que não possa ser resolvido ainda essa noite. E não há um problema nisso até que você hoje possa se reconciliar e possa ter um tete-a-tete, possa ter uma conversa direta com Deus. Melhor do que conversar com as pessoas é receber a ministração que vem do alto, a ministração que vem de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que fizeram esta oração, Pai, que o Senhor possa colocar o Teu Espírito sobre a vida deles, e que as promessas que estão separadas para cada um venham a se cumprir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sela-os com Teu sangue, sela-os com Teu sangue, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, não deixe de entrar em contato com o nosso Ministério Boas-Vindas, em nome de Jesus.